Agora vamos dar início à aula de matemática. Novamente, o livro Buriti, certo? Vamos fazer hoje da página 30 até a 33, tudo bem? Então vamos lá. Ler e interpretar informações em tabelas. A escola Mente e Corpo incentiva seus alunos a praticar atletismo e ginástica. Observe o registro que a escola fez do número de alunos participantes dessas duas modalidades esportivas nos últimos anos. Então vamos lá à leitura da tabela. Número de alunos praticantes de modalidades esportivas entre 2014 e 2017. Então os anos vão de 2014 até 2017. E o número de praticantes de atletismo e de ginástica nos respectivos anos. Então, em 2014, tinha 200 alunos no atletismo e 100 alunos na ginástica. Em 2015, 300 alunos praticando atletismo e 200 alunos praticando ginástica. Em 2016, 500 alunos praticando atletismo e 300 alunos praticando ginástica. E em 2017, 600 alunos praticando atletismo e 600 alunos praticando ginástica. Vamos às perguntinhas. Letra A. Em 2014, qual modalidade tinha mais participantes? Então, lá em 2014, tinha mais participantes no atletismo ou na ginástica? Letra B. Em que ano a ginástica e o atletismo tiveram o mesmo número de praticantes? Então, novamente, observar a tabela. Teve um dos anos que o número de praticantes do atletismo e da ginástica foram iguais. Nos outros anos tiveram divergência nas quantidades. Em apenas um desses anos teve a mesma quantidade de pessoas, de alunos praticando esses dois esportes. Letra C. Qual a modalidade teve maior aumento de praticantes de 2014 para 2017? Então, qual teve o maior aumento no número de participantes? Então, vamos lá. Em 2014, tinha 200 alunos no atletismo. Em 2017, tinha 600. Na ginástica, em 2014, tinha 100 alunos. Em 2017, 600 alunos. Onde houve um aumento maior? De 200 para 600 ou de 100 para 600? Então, basta vocês fazerem a continha de subtração para descobrir onde a diferença foi maior. Aí vocês vão descobrir onde teve um aumento maior, se foi no atletismo ou se foi na ginástica. Letra D. Complete as frases a seguir de modo que se tornem afirmações verdadeiras sobre os dados da tabela. Então, para responder essas perguntinhas, temos que sempre voltar na tabela e analisar bem os dados. Então, de 2014 para 2017, o número de praticantes de atletismo aumentou em quantos participantes? Então, você vai lá ver a diferença. Quantos alunos tinha em 2017 e quantos tinha em 2014, certo? E a resposta aqui é um número da diferença, que foi a quantidade de alunos que aumentaram. Tanto o número de praticantes do atletismo quanto de praticantes de ginástica sempre de um ano para o outro.
Então, o que houve com esses números com o passar do ano? Diminuiu a quantidade de praticantes? Aumentou a quantidade de praticantes? É isso que é para responder aqui, certo? Somente em 2017, o número de praticantes de ginástica ao número de praticantes de atletismo. Então, sempre comparem o número de praticantes de atletismo com o número de praticantes de ginástica. Em 2017, eles se igualaram? Eles se diferenciaram? É essa resposta que quer aqui, certo? Em 2014, o número de praticantes de atletismo era o quê? Do número de praticantes de ginástica. Era o dobro? Era metade? Era o triplo? O que era? Então, sempre comparar as informações da tabela. Sempre leia muito bem as informações da tabela. Agora, na página 31, exercício 2. Vamos lá? Outro de observação e análise de tabela. No Centro Médico Cidade Alegre, é feito um controle semestral, então a cada 6 meses, da quantidade de consultas médicas nas diferentes especialidades. As informações sobre os atendimentos de 2018 nas especialidades de ortopedia, cardiologia e oftalmologia estão na tabela a seguir. Então, vamos lá. Número de consultas médicas em 2018. Ortopedia, no primeiro semestre, teve 5.000 consultas e no segundo semestre, 4.000 consultas. Cardiologia teve 5.000 consultas no primeiro semestre e 8.000 consultas no segundo semestre. Oftalmologia teve 12.000 consultas no primeiro semestre e 12.000 consultas no segundo semestre. Agora, depois de vocês analisar a tabela, vamos responder. Letra A. Que especialidade teve aumento de consultas entre o primeiro e o segundo semestre? E qual teve diminuição? Então, percebam o seguinte, tem 3 especialidades. Uma delas aumentou, uma delas diminuiu e uma delas se manteve. Então, você vai analisar qual teve um aumento de consultas no segundo semestre em relação ao primeiro e qual que teve diminuição, que no primeiro semestre teve mais consultas que no segundo semestre, certo? Então, aqui é 2 respostas, a especialidade que teve aumento e a especialidade que teve diminuição. Letra B. Que especialidade se manteve estável no número de consultas nesse período? Se manteve estável, se manteve igual. Qual que foi igual no primeiro e no segundo semestre? Letra C. Quantas consultas foram realizadas nessas especialidades no ano de 2018? Então, aqui vocês vão fazer a soma de todas as especialidades nos 2 semestres. Então, vamos lá para não ter nenhuma dúvida. Você vai somar 5.000 de ortopedia no primeiro semestre, mais 4.000 de ortopedia no segundo semestre. Vai somar junto 5.000 da cardiologia no primeiro semestre, mais 8.000 no segundo semestre. Junto com tudo isso, vai somar 12.000 da oftalmologia no primeiro semestre, mais 12.000 da oftalmologia no segundo semestre. Queremos o total de todas as consultas, certo? Então, agora, letra E. Na sua opinião,
a quantidade de médicos especialistas em ortopedia deve ser maior ou menor que a quantidade de médicos especialistas em cardiologia? E por quê? Então, aqui é realmente uma resposta pessoal sua, né? Qual que é o cardiologista? O médico que cuida do coração, do funcionamento do coração. Então, se você tem uma arritmia, se você tem um problema de coração, você precisa de uma cirurgia no coração, cardiologista. E o ortopedista? Ele cuida da parte, assim, dos ossos do nosso corpo no geral. Então, se você quebra um braço, você vai precisar ir no cirurgião ortopédico, né? Você vai precisar ir no ortopedista. Quebrou a perna, você vai precisar passar pelo ortopedista. Uma vez eu estava com uma dor no osso da coluna, ortopedista. Então, tudo que é relacionado aos ossos, né? Essa área, assim, é o ortopedista. Então, você acha que deve ter mais médicos ortopedistas ou cardiologistas? E por último aqui nesta página, letra F. Escreva 3 afirmações que possam ser feitas em relação às informações contidas na tabela. Aqui é resposta pessoal sua, de cada um de vocês. Vocês vão criar 3 afirmações que vocês podem ver de acordo com a tabela. Por exemplo, vamos lá voltar na tabela. Uma afirmação que eu posso fazer. O número de consultas em oftalmologia no primeiro semestre foi igual ao número de consultas feitas no segundo semestre. Uma afirmação. Outra afirmação que eu posso fazer analisando a tabela. No primeiro semestre, as consultas de ortopedia e cardiologia foram iguais. Teve 5.000 de cada. O que mais que eu posso fazer? O que mais que eu posso comparar? No primeiro semestre, a diferença entre as consultas de oftalmologia e as consultas de cardiologia foram de 7.000. É uma afirmação correta. 12.000 menos 5.000, 7.000. Então, é isso que vocês vão fazer aqui. Vocês vão analisar a tabela e vão criar as afirmações de acordo com a tabela analisada. Certinho? Dando continuidade, então, página 32. Número 1. Escreva a ordem de grandezas dos números em cada caso. Então, número de dias do ano. Quantos dias tem o ano? 365 ou 366, certo? Então, qual que é a ordem em que está a grandeza 365? Unidade, dezena ou centena? Centena, certo? Porque isso ali, ó, 365. Ele é uma grandeza na ordem da centena. Número de metros em 1 quilômetro. 1 quilômetro tem 1.000 metros. O número 1.000, o que ele é? Unidade, dezena, centena ou unidade de milhar. Então, ali você vai colocar unidade de milhar. Ele é da ordem unidade de milhar. Percebam que é a ordem do número, certo? Da grandeza. Número de dias de um mês. Um mês tem ali fevereiro 28 e os outros 30 ou 31. Unidade, dezena. Está na ordem das dezenas, tanto 28 quanto 30 ou 31. E número de metros de 15 quilômetros. 15 quilômetros são 15.000 metros. 15.000 está em que ordem? Na dezena de milhar, certo? Então, é isso que é para fazer aqui, ok? Atividade número 2. A maratona é uma prova de corrida
em que os atletas devem percorrer 42.195 metros, ou 42 quilômetros, 195 metros. Atletas participam da maratona nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, em 2016. Então, aqui é uma prova da maratona, quando a Olimpíada foi aqui no Brasil. Letra A. Represente esse número no quadro a seguir. Então, esse número, ele vai usar todas essas casas, da unidade, da dezena, da centena, das unidades de milhar e das dezenas de milhar. Então, você vai pegar todos os números e colocar no lugar certo. O 5 é na unidade, o 9 na dezena, o 1 na centena, e assim até completar o número corretamente aqui em cada casinha dele. Letra B. Decomponha esse número considerando o valor de cada um dos algarismos. Então, vamos decompor 42.195. Então, vamos começar pelo 42.000. Temos aqui uma unidade de milhar e uma dezena de milhar. Então, a gente precisa separar ela. A dezena da unidade. Qual que é a unidade? O 4. Mas que número que o 4 representa ali? Ó, a gente fala 42. Então, ele representa 40.000. Ó, 42.000. Então, 40.000 mais 2.000 mais... Como que vai decompor o 195? Tem ali o 1 representando a centena, o 9 representando a dezena e o 5 representando a unidade. Então, tem que decompor da maneira certinha. Letra C. Se você tivesse de arredondar esse número, para qual número arredondaria? Então, se, por exemplo, alguém fala assim, nossa, qual que é a quilometragem da maratona, mais ou menos? E você precisa falar arredondado para não falar o número certinho. Está mais próximo você falar, a maratona tem 42 quilômetros ou 42.000 metros. Ou você vai falar que a maratona tem 43.000 metros. Aqui, o 195, ele está mais próximo da próxima dezena, unidade de milhar, que é o 43.000, ou está mais próximo do 42? Então, aqui você arredondaria como? Com 42.000 ou 43.000? E número 3, marque V para verdadeiro ou F para falso para cada afirmação a seguir. Então, você vai ter que colocar se está verdadeiro ou falso as afirmações de maior e menor. Lembrando que, não vou fazer assim, talvez fique espelhado para vocês, mas o lado aberto, o Vzinho, o lado aberto do V, sempre vai estar apontando para o lado maior. E o lado fechadinho para o menor. Então, aqui, ó, 43.000 é maior do que 38.000? Verdadeiro ou falso? Ó, no de baixo, o da esquerda é menor. Aí a gente sempre lê o da esquerda. 24.387 é menor que 24.598? Se ele realmente for menor, você coloca verdadeiro. Letra C. 4.326 é maior que 4.321? Se ele for maior, ok, verdadeiro. Letra D. 12.025 é menor que 12.018? Se for verdadeiro, coloca um V, e se for falso, um F. Ok?
Exercício 4, página 33. Observe a quantidade de votos que cada candidato recebeu e, em seguida, responda as questões. Então, o Jaime teve 24.978 votos. A Adriana teve 89.987 votos. E o Marcos teve 87.876 votos. Letra A. Ordene os candidatos de acordo com a maior quantidade de votos recebido, da maior quantidade para a menor. Aqui vocês vão colocar o nome dos candidatos, certo? Vocês vão ver, o Jaime ficou em último, então o nome dele vai ser em último, certo? Vocês vão ver, esse foi o maior, depois esse foi o segundo e esse foi o terceiro. E vai colocar o nome do candidato. Letra B. De quantos votos Marcos precisaria para vencer as eleições? Bom, então a Adriana ganhou, ele ficou em segundo lugar. Então, o que você precisa fazer? Fazer a diferença de votos entre a Adriana e o Marcos. Você vai chegar em determinado número, mas o que acontece? Se você somar apenas a diferença de votos entre os dois, você vai chegar num resultado que ele teria a mesma quantidade de votos dela. Então, o número que você achar que é a diferença entre os dois, você precisa adicionar 1, porque daí ele ficaria 1 na frente dela e ganharia as eleições. E agora, por último, a atividade 5. Leia as dicas e descubra o número formado pelos algarismos abaixo. Então, temos aqui os algarismos 0, 7, 5, 2, 4 e 3. E aqui algumas dicas para você formar um número. Não existe apenas uma resposta correta. Tem aí, se eu não me engano, umas 3 ou 4 respostas corretas que se enquadram ali com as dicas. E por isso que eu fiz esse quadrinho aqui que não ficou nada bonito, mas para você fazer aí no seu caderno, numa folha ou no canto do livro mesmo, para você não confundir onde que você está colocando os numerais, certo? Então, é um número entre 50.000 e 60.000. Bom, então, o que dá para a gente pensar, né? 50.000 está usando ali a casa da dezena de milhar. Bom, então aqui, esse primeiro número que você está falando é aqui. Está entre 50 e 60.000. Passou de 50.000, mas não chega a 60.000. E nem tem número 6 aqui. Então, esse número aqui só pode começar com 5. Então, você vai aqui preencher com 5. Depois, é um número ímpar. Aí você vai olhar, eu já usei o 5. O que me resta para formar um número ímpar? Tem que ser o último, lá na unidade. Ou 7 ou 3, não é verdade? Os outros são números pares e o 5 já foi usado. Agora, o algarismo das dezenas, então vamos lá, dezenas aqui, é a metade do algarismo das centenas, aqui ó, do ladinho dele. E quando adicionados, totalizam 2. Aí aqui só tem uma resposta possível na centena e na dezena. Porque juntos eles precisam totalizar 6 e um tem que ser a metade do outro. Então, você vai observar ali que aqui só tem uma resposta possível. Agora, no final, para ser ímpar, pode ser o 3 ou o 7. E o algarismo das dezenas de milhar não é 7 nem 3. Então, sim, a gente já descobriu que é 5, certo? Então, por isso que aqui não tem apenas uma resposta correta. Por quê?
não tem a dica da unidade de milhar e o número pode ser terminado tanto em 3 quanto em 7. Então, vai dar certinho se você seguir as dicas e seguir aqui, ó, para não se confundir onde está colocando os números. Tem até mais, acho que tem umas 5, 6 respostas possíveis, certo? Não é apenas uma, ok? E aqui, então, nós encerramos a nossa atividade de hoje. Um beijo e até a próxima aula!